Olá, pessoal! Diga para mim, o que você acha da novela Força de Mulher? Que nota você dá para a novela? Agora, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 14 a 18 de outubro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Veremos Piril preocupada caso Sarp se encontre com Bahar. Bahar sente ciúmes de Arif. E algo chocante. Bahar descobre que Sirin era a amante de Sarp. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Seida chama as crianças Enver e Bahar para ver os brinquedos que ela comprou para seu filho. Ela também mostra para eles o quarto que preparou para ele. Bahar diz que ficou muito bom, mas ela comprou muita coisa para um mês. Seida diz que talvez vai que ele queira ficar mais de um mês. Bahar pergunta à amiga como ela vai dar conta daqueles gastos. Seida diz que pediu adiantado. Essa é a primeira vez que seu filho vem e que é o mínimo que pode fazer. Seida está muito feliz e emocionada pela chegada de seu filho. Doruk pergunta a Seida quando o filho dela, Arda, irá chegar. Seida diz que no dia seguinte à tarde. Jali liga para Atice e pergunta se ela convenceu Sirin a ir fazer o exame. Atice diz que não sabe e Jali pede que a tia seja rápida, pois a Bahar agora está bem, mas logo irá decair e as consequências disso podem ser fatais. Atice vai falar com Sirin e pergunta se ela vai fazer o exame de sangue amanhã. Sirin não a responde. Jali conta a Cesare sobre o que Sirin fez para enganar a mãe dela sobre a consulta do psiquiatra. Cesare diz a Jali que isso não o surpreendeu e já percebeu que a Sirin é capaz de fazer qualquer coisa. Ele conta a ela que Sirin realmente tem traços de querer tirar a própria vida. Tem graves transtornos e precisa de um tratamento urgente. Jali diz que entende isso, mas nunca tinha levado a sério as tentativas dela de acabar consigo. No dia seguinte, Doruk está ansioso para a chegada de Arda. Ele diz a Seida que quer brincar com o filho dela. Seida diz que quando ele voltar da escola, irá brincar com ele. Atice pergunta a Sirin se ela terá aula à tarde e ela diz que não. Sirin diz: "Como você vai saber se eu não estou mentindo? Não tem como." Atice diz que já tem que sair e volta a falar do exame que ela terá que fazer para saber se é compatível. Sinan diz a Jali que não será pai e que a Fuzan inventou a gravidez. Depois, Jali diz a Sinan que talvez à tarde a Sirin vá fazer o exame e que ela está muito preocupada, pois não tem nenhum doador. Ela teme que Sirin não queira ajudar a irmã. Jali diz que Sirin tem tendências a tirar a própria vida e que o Dr. Cesare irá conversar com sua tia sobre isso. Ela diz que precisa urgente do sangue da Sirin e se ela se negar, irá tirar à força se necessário. Atice vai ao hospital, no banco de sangue, para aguardar Sirin. Seida chora muito e Enver pede que Bahar vá vê-la, pois ela está incontrolável. Bahar chega ali e Enver conta que a mãe da Seida não mandou o Arda. Ele diz que ela ficou horas o esperando na janela, mas a mãe dela ligou avisando que ele não vinha. Bahar se ajoelha com a amiga e tenta acalmá-la com um terno abraço. Seida diz que esperou 6 anos por isso. Tinha esperanças de ver ele entrando ali, mas eles nunca mandam ele para ela. Ela diz que está cansada de sentir a falta dele e seu coração pesa. Vê Arda em todo lugar e às vezes até imagina o sorrisinho dele, imaginando o rostinho dele, como é. Seida diz que quando vê uma criança correndo, imagina ele correndo. Às vezes pensa que ele conhece o mar e quando vê os gatinhos passando, quer saber se ele gosta de gatinhos ou se preferia cachorrinhos. Ela diz que Arda é uma incógnita, que imagina ele brincando e atirando do sério, e às vezes olha para o céu e fica imaginando, mas não sabe absolutamente nada do seu filho. Yusuf diz a Bahar que a Seida pediu um adiantamento na boate e agora ela terá uma dívida para pagar. Atice se angustia esperando Sirin no banco de sangue. Piril exige que Suat lhe diga onde está Julide. Suat pede que ela esqueça isso, que a Julide está sob controle. Piril diz que esta mulher não está sob controle coisa nenhuma e que ela fará o que for para conseguir mais dinheiro. Ela diz ao pai que se o Alp encontrá-la, eles estão acabados e que Julide vai entregá-los. Piril diz que eles devem fazer algo e pergunta novamente onde está aquela maldita mulher doente. Julide aparece ali e Piril fica chocada.
No dia seguinte, a Tice volta a tratar Sirin como dormia, diz que o café da manhã dela já está pronto e começa a arrumar o ninho da cobra. Sirin diz que as coisas estão voltando ao normal e que agora ela está arrumando seu quarto e que ela está feliz porque ela doou seu sangue. A Tice diz que sabia que ela iria doar, porque ela tem coração e se não tivesse, não teria ido. Irônica, Sirin diz que é isso que ela acha, mas não foi lá por isso. A Bahar levou seu pai, estragou sua família e só fez isso porque a mãe lhe pediu. A Tice a agradece e diz que ela fez isso e é o que importa. Sirin diz, e não acabou. Isso é só o começo. Temos um longo caminho. A Tice pergunta o que ela quis dizer. Sirin diz que não disse nada e pede que a mãe faça uma omelete para ela. Quando as crianças estão indo para a escola, elas veem Arif e correm para abraçá-lo. Doruk diz que eles queriam dar um beijo nele e que depois vão para a escola. As crianças dão vários beijos em Arif e ele as abraça. Swat diz a Piril que a mãe do Alp está em sua casa, e assim eles a manterão sob controle, que isso é apenas por segurança. Ele diz que não é isso que ela está pensando. Piril diz, pai, você acha que é isso que está me importando? Acha que eu me importo com sua vida amorosa depois de ter descoberto que a Bahar e os 2 filhos estão vivos? Nem um pouco, pai. Swat pede que ela se acalme e que finja que nada aconteceu. Piril pergunta se ele acha que o Alp vai querer ficar com ela depois de saber que a esposa e os filhos estão vivos, e que ele vai correr para eles. Swat diz que isso não irá acontecer, a menos que ele saiba. Piril quer contar a verdade para Alp, para ter uma vida plena e com confiança ao invés de mentir. Ela diz que o pai não tem noção de como ela tem se sentido mal desde que soube que eles estão vivos, e se sente envergonhada por esse segredo. Swat diz que o casamento dela não é a única coisa que está em jogo ali, e que se ela falar a verdade, vai colocar muitas pessoas em risco. Ele diz que Alp vai querer ficar com a Bahar, e ela não imagina os problemas que eles terão se tudo será revelado. Swat desafia Piril então a dizer a verdade, e no momento que dizer isso, além de perder seu marido, poderá ganhar o seu pior inimigo. Sirin vai ao bairro, se encontra com Arif e Yusuf e diz que sente muito. Ela toca no braço de Arif e diz que ficou sabendo da morte da mãe dele. Sirin entra no prédio para visitar Enver. Arif diz a Yusuf que aquela moça é a irmã da Bahar, mas é uma louca. Enver vê Sirin e ele pergunta o motivo dela ter vindo ali. Sirin diz que queria falar com ele e pergunta se pode entrar. Enver diz que não, e Sirin diz que doou seu sangue. Enver diz que sabe, e Sirin pergunta se ele não ficou feliz. Enver dá a mínima para a filha. Diz que o que ela fez as pessoas normais fazem, e ela não é um anjo só por ter doado sangue, e não esqueceram o que ela fez. Sirin diz que foi ali para pedir desculpas para ele, mas Enver fecha a porta e a despreza. Seida aparece ali e diz que chegou quem não deveria. Sirin manda ela ficar na sua. Sirin sai do prédio, se aproxima de Arif e pergunta se ele vai pegar seu pedido. Ela pede uma bebida e fica provocando Arif. Arif leva um chá para ela e Sirin pede um pão. Arif diz que não tem nada para comer e Sirin pergunta se Bahar disse alguma coisa dela para ele. Arif diz, a Bahar não me disse nada, eu só acredito no que já vi. Sirin diz que ele está falando isso por ela ter ocultado sua identidade e afirma que só fez isso para saber mais de sua irmã. Sirin quer um café. Arif diz, termina logo e vaza, o café não faz bem para você. Sirin ri e diz, que bom que você se preocupa comigo, nós já somos famílias, né? Eu só sinto que você vai ficar muito amigo logo do meu pai, entendeu? Ela o chama de cunhado e Arif manda ela sair logo dali. Sirin pergunta como a Bahar está e Arif se irrita com ela, mandando ir embora logo. Sirin fica provocando Arif, dizendo que a Bahar ainda não deu bola para ele, que ele é um homem bonito e tem muito carisma, e acha que é demais para ela, e a Bahar não merece. Arif manda ela ir embora e que já está ficando muito irritado. Cínica, antes de ir, Sirin pede que Arif vá visitá-las em sua casa e que sua mãe vai ficar feliz. Ele deve manter o equilíbrio entre os sogros. Seida ainda está devastada por seu filho não ter ido para a casa dela, e Enver dá conselhos a ela. Musa conta a Bahar que irá se divorciar. A Jali pediu o divórcio e agora está procurando uma casa. Bahar lamenta e Musa diz que não é fácil se divorciar. Ele pede ajuda dela.
Sirin diz a Atice que foi falar com seu pai para se desculpar e levou uma portada na cara. Ela diz que o pai está de muito bom humor, que ele diz que gosta de cuidar da Bahar, mas ela acha que ele prefere cuidar da Seida. Uma vizinha diz a Atice que no bairro estão falando que o Enver tem um caso com uma moça, e pelo visto é com essas mulheres que não prestam. Ela diz que ouviu dizer que essa mulher foi na casa dela muitas vezes usando a alfaiataria como desculpa. A Tice diz que o marido dela não tem caso com ninguém e que ele foi morar com sua outra filha. A vizinha diz que o povo fala justamente por não saber dessa outra filha. Sirin diz que tem uma irmã, que não é do seu pai, e a Bahar é do primeiro casamento de sua mãe. A vizinha dá risada e diz que então o Enver foi cuidar de uma filha que nem dele é. A vizinha vai embora e a Tice ficou irritada. Ela conta a Sirin que o marido dessa vizinha morreu na cama chifrando ela. Sirin dá risada, se diverte. A Tice diz que a culpa é do pai dela que estão passando por isso. Sirin pede que a mãe não se preocupe, que fará pagarem por isso. Preocupada, a Tice pergunta o que ela quis dizer e o que está planejando. Sirin diz que nada. Primeiro verão se sua medula servirá e depois veem o que farão com aquela gente. A Tice teme que Sirin faça mais alguma maldade. Sirin debocha e deixa a Tice assustada, dizendo que quem falou que ela não fará nada, e isso verão. Alp percebe Piril estranho. Pergunta se ela se sente bem e se aconteceu alguma coisa. Piril diz que quer falar com ele sobre uma coisa importante, e que em um sonho viu que a Bahar e os filhos dele estavam vivos. Alp pergunta se é sério, e Piril diz que ele deixava eles para ficar com Bahar e os filhos dela. Piril diz que ficou pensando se isso acontecesse e pergunta se ele deixaria eles para ficar com ela. Alp diz: "Você está me perguntando de qual família eu gosto mais? É isso, Piril? Ou está me perguntando por qual mulher eu sinto mais amor? É a segunda opção? Tá querendo competir com uma mulher que já morreu? Isso não é possível, mas você não sabe viver sem competir. Escuta aqui, nós estamos casados, nossos filhos estão dormindo aqui nessa casa. Nós estamos jantando juntos e você sabe muito bem que eu te amo. Mas isso não faz nenhum sentido para você, não é mesmo? Porque o presente não é o bastante. Você quer o passado. Também você quer o amor de uma mulher que eu amei no passado. E não é só isso. Você também quer o amor que eu sinto pelos meus filhos que já estão mortos. Mas isso não vai acontecer. O meu passado é só meu. Não chega perto. Fica bem longe." Bahar pede para Nissan pegar seu celular, pois vai ligar para o encanador. Nissan vai fazer a chamada e, sem querer, acaba ligando para aquela mulher. Bahar continua a chamada e atendem dizendo: "Alô, alô." Bahar se retira do quarto dos filhos e pergunta com quem está falando. A mulher do outro lado da linha questiona com quem ela quer falar. Bahar diz que é a esposa do Sarp e pergunta quem ela é. A mulher diz que não pode ajudá-la, que não conhece ninguém com esse nome e só deram esse número para ela. Bahar pergunta de quem era aquele número. A moça diz que era de outra mulher e que recebeu da empresa de telefonia. Piril pede desculpas a Alp. Diz que ele tem razão de estar irritado e que foi uma tonta. Alp a desculpa e os dois se beijam. Nissan diz à mãe que na escola eles brincaram de imitar as pessoas e ela imitou sua tia Sirin. Bahar fica tensa e Enver chega ali. Nissan imita Sirin e mostra para Bahar e Enver, mostrando todo o mau humor da cobra criada. Bahar, Enver e Doruk dão risada. A Tice está triste e Sirin pergunta o que ela tem. A Tice diz que não dá mais a benção dela se ela não doar a medula para sua irmã, se forem compatíveis. Ela ameaça que se ela não doar a medula para Bahar, jamais poderá chamá-la de mãe novamente. Seida faz mais uma apresentação no show da boate e todos a aplaudem. Seida sente tontura, cai e os clientes reclamam. O dono da boate expulsa Seida e a agride. Ela liga para alguém pedindo que vá buscá-la e que a expulsaram. A Tice dá boa noite a Sirin e vai dormir. Sirin olha para um quadro, dá risada e um novo plano maligno é traçado. Hikmet vê Seida jogada e ferida na frente da boate. Ele vai até ela, diz que está ali com ela e pergunta quem bateu nela. Seida diz que foi o seu chefe. Hikmet diz que vai levá-la para casa e a pega no colo. Ele manda seus comparsas destruírem a boate. Os homens de Hikmet começam um tiroteio na boate e os clientes correm assustados. Musa e Jali se lembram de quando estavam vendo casas depois de terem se casado.
Os dois riem lembrando das aventuras que passaram juntos. Borá vê os pais rindo e fica com eles. Ele diz a Jale: "A gente ri junto, o papai ri e a gente tem que rir também. Vamos rir sempre, por favor." Seida já está em casa e Hikmet pergunta se ela já está melhor. Ela responde que já não sabe nem mais o que sente e se deita no colo dele. Seida diz a Hikmet que estava esperando seu filhinho. Preparou tudo para sua chegada. Estava toda empolgada e ansiosa, e sua mãe ligou e disse que ele não vinha mais. Ela diz que seu mundo desabou, que sua mãe resolveu mudar de ideia depois de ter preparado tudo. Seida diz que ela tem razão, que ela é um lixo, um caso perdido sem solução, e que não merece ficar com seu filho. Enver e Atice tomam um chá juntos e ela comenta com o marido sobre os comentários que andam fazendo na vizinhança. Atice diz a Enver que está na hora dele voltar para casa e conta que Sirin fez o teste. Enver diz que era óbvio que ela iria fazer, e não é porque a Sirin doou sangue para Bahar que irá abandoná-la. Atice diz que sabe disso, mas eles devem tratar a Sirin bem. Enver diz que sabe, mas nunca tratou Sirin mal e não se lembra de ter sido um pai ruim para ela. Atice diz que com as mudanças de humor de Sirin, não sabe se ela vai querer doar a medula para Bahar. Enver diz que ela vai e pergunta se ela disse que não iria doar. Atice responde que ela não disse nada, mas que ela é filha dele e ele deve tratá-la bem. Enver diz que não consegue, e Atice diz que isso é pela Bahar, que ele deve ir para casa, que eles têm outra filha e é dever deles tratá-la bem. Enver diz que a Bahar não irá voltar e ele não vai deixá-la. Atice pede que então ele pelo menos tente melhorar a relação com a Sirin. Jale e Musa vão ao bairro de Bahar para ver um apartamento. Jale segura do braço do marido, diz que não gostou daquele lugar para morar e que o Borá não pode brincar ali. Musa diz que ali tem um lugar para as crianças brincarem e se divertirem. Eles conversam com Arif e Musa diz que sua mulher não vai morar ali, mas queriam ver a casa. Jale diz que não se interessa e não vai ficar. Musa diz que a casa fica perto de seu trabalho. A Bahar mora ali, por perto, e tem muitas crianças para que o Borá brinque. Jale diz: "Você quer que uma mulher doente ajude a cuidar do seu filho? É por causa disso?" Musa, a Bahar já tem muitos problemas. Ela não vai poder cuidar do Bora. Vamos embora. Jale se desculpa com Arif por desperdiçar o tempo dele, e eles vão embora. Seida diz a Arif que a mãe da Bersan ligou, e ela não atende o telefone há vários dias. Ela diz que foi até a casa dela, mas não teve nenhuma resposta. Arif pergunta o que ela quer que ele faça e que não se interessa por nada de Bersan. Seida diz que ia pedir para ele ligar para ela, pois talvez ela atenda se ele tentar. Arif diz que não quer saber nada de Bersan, não quer problemas com ela e está cansado. Seida diz que tem pessoas que estão preocupados por ela e só está pedindo que ele dê uma ligadinha para ela. Arif diz que não quer ter nada com Bersan e se retira. Jale diz a Musa que não tem lugar para o Borá brincar naquele lugar e que não quer que ele brinque em becos. Musa diz que ela não poderá controlar sua vida depois da separação e quer morar lá. Ele diz que ela já cansou dele e ele já se cansou de viver em meio a tantos blocos de concreto. Jale diz que é verdade, que não vai mais se intrometer nas decisões dele e se desculpa. Ela diz que o Borá precisa de uma mudança e que vai confiar nele para que o filho se adapte. Musa se chateia, pois pensava que Jale poderia mudar a decisão do divórcio. Arif decide ligar para Bersan e ela o atende. Arif pergunta se ela está bem, que todos estão preocupados por ela. Bersan diz que está sim e desliga o telefone. Yelis diz a Bahar que já está muito cansada e irá se divorciar. Bahar pede que ela não se precipite. Yelis diz que o Teoman já não é o homem que elas conheceram, que ele mudou demais, que o amor dele por ela acabou e até pensa que fez alguma coisa errada. Bahar pede que ela não diga isso e que precisa pensar direito nisso. Yelis diz que ele não gosta mais de nada, só a subestima e a compara com as outras mulheres e não trata as crianças como antes. Bahar diz que acha que ela está aumentando a situação e que não seja injusta com Teoman. Yelis diz que Teoman discute com seus filhos e começa a chorar. Bahar diz que isso é normal e seria a mesma coisa se eles estivessem com o pai deles. Ela conta para a amiga que Nissan ligou para aquela mulher por engano quando iria ligar para o encanador e que atenderam. Bahar diz que não era aquela mulher e Yelis
diz que ela trocou de celular, que trocou por segurança e que não é burra. Bahar diz que a outra mulher conseguiu o telefone na empresa de telefonia e que sempre ligam para ela. E Elis diz que se essa mulher recebeu já várias ligações, então alguém já deve ter perguntado o nome da pessoa que estavam procurando através daquele número. Bahar diz que é mesmo, e diz que depois irá ligar de novo para aquela mulher. Arif vai atrás de Bersan. Ele pergunta o que aconteceu e se ela está bem. Bersan pergunta se isso importa. Diz que a mãe dela quer apresentá-la para um homem e quer que ela vá para lá para conhecê-lo. Arif diz, e daí fica com ele. Bersan diz que ele tem 60 anos, foi casado 2 vezes e tem netos. Arif diz, então foi por isso que você ficou assim? Ah, até mais. E vai indo embora. Bersan pergunta se ele só vai falar isso. Arif diz, outra coisa, me escuta, te desejo sorte e que seja muito feliz. É o suficiente, que tenha o casamento. Bahar vê Arif saindo do prédio de Bersan, dando risada. Ela não fala nada e vai saindo. Arif vai atrás dela e diz que foi ver Bersan, pois os pais estavam atrás dela e que estavam preocupados. Bahar pergunta por que ele está dando explicações para ela e que não perguntou nada sobre a Bersan. Ela vai para seu prédio e deixa Arif ali sem graça. Bahar chega em casa irritada e Enver percebe, perguntando o que ela tem. Bahar diz que o Arif deixou ela irritada e que quando estava voltando do mercado, viu ele saindo do prédio da Bersan e estava sorrindo todo feliz. Ela diz que não entende e às vezes as pessoas são muito estranhas. Talvez ela mesmo tenha algum problema com a Bersan, pois vai que ela fique com ciúmes de Arif e esconda drogas novamente em sua casa. Bahar diz que o que o Arif fez foi errado, que o que a Bersan fez foi errado e se fosse o Arif se afastaria dela. Ela diz que ele está brincando com fogo e pergunta a Enver se está errada. Enver diz que a entende, pede que ela se acalme e conta que a Seida estava atrás da Bersan, pois os pais dela estavam muito preocupados porque ela não aparecia. Ele conta que a Seida pediu para o Arif ligar para a Bersan, já que ela sempre atende quando ele liga. Bahar entende e diz que então era isso que o Arif queria falar e ela não quis ouvir. Enver diz que foi por isso que o Arif foi no apartamento, pois a Seida pediu e que eles não têm mais nada. Enver quase confessa a Bahar que Arif está apaixonado por ela, mas Yelis chega e atrapalha. Bahar conta a Yelis que ficou muito irritada com o Arif, que não entende porque ultimamente está sentindo isso e não sabe o que deu nela. Yelis pergunta se ela está com ciúmes. Bahar se altera e diz, você quer saber se eu tô com ciúmes do Arif? Eu já te disse que somos só amigos, como nós duas. Eu gosto muito dele, mas o que sinto por ele acaba por aí mesmo, e pronto. Eu gostaria que ele encontrasse uma boa mulher, se casasse, tivesse filhos e fosse muito feliz. É isso que eu desejo para ele, que ele seja muito feliz. E Elis manda ela parar de mentir para ela e não dizer que ainda é apaixonada pelo Sarp. Bahar diz que não esqueceu o Sarp, que se pudesse arrancar o amor quando foi traída, não existiria dor e nem tristeza. Ela diz que as pessoas sofrem pela traição, pois amam. E Elis diz que não foi uma traição normal, que ele foi embora. Bahar diz que não quer dizer que uma pessoa que partiu deixou de te amar. Sabe que o Sarp está vivo e algo diz que ele vai aparecer. E Elis diz que ela e Sarp tiveram uma história incrível, mas a amiga precisa superar isso. Bahar diz que eles se amaram muito e é justamente por isso que não pode amar mais ninguém. Bahar decide ligar para a mulher do telefone, mas não é atendida. Hikmet chega ao bairro e está com o filho de Seida, Arda. Hikmet o leva até ela, mas Seida não quer abrir a porta para ele. Hikmet pede que Arda grite mamãe. Arda faz isso e Seida fica perplexa. Ela vai correndo para abrir a porta e fica frente a frente com o filho. Seida fica muito emocionada. Pega Arda no colo e o abraça com muito amor. Ela chora de emoção, o acaricia e lhe beija. Já à noite, Bahar pede desculpas para Arif por ter falado daquele jeito com ele e que soube da Bersan, e ele foi muito gentil para saber se ela estava bem. Ela diz que ficou um pouco irritada, que anda um pouco nervosa esses dias e que ele deve ter ficado bravo. Arif diz que não ficou bravo e está muito tranquilo. Arda brinca e Seida está muito feliz. Hikmet diz que ele é um menino muito inteligente e brilhante. Seida pergunta a Hikmet como ele convenceu sua mãe a dar seu filho.
Hikmet diz que é bom ela nem saber, mas que ele tem o poder de convencer qualquer pessoa. Ele diz que tirou o menino de lá, trouxe para ela e a partir de agora é ela quem cuidará dele. Seida diz que não tem como, que deve uma grana para seu chefe e assinou documentos. Hikmet diz que ela nunca mais vai para a boate e que vai cuidar desses documentos e ela ficará em casa para cuidar do Arda. Ele diz que cuidará deles. Beril diz ao pai que ele está certo, que não pode dizer a verdade para o Alp e que precisam ir embora. Ela diz que ele pode descobrir a verdade a qualquer momento e não quer isso, e já está planejando morar nos Estados Unidos de novo, mas não sabe o que falar para convencê-lo a se mudar de novo. Suat diz que irá convencê-lo. No dia seguinte, Seida conta a Bahar sobre toda a ajuda de Hikmet. Bahar diz que pode cuidar do Arda enquanto ela trabalha. Seida diz que ela é um amor de pessoa, mas já tem problemas demais. Bahar insiste, mas Seida diz que Arda precisa de cuidados especiais. Se for trabalhar, não poderá cuidar dele, ou então ele terá que voltar para sua mãe. Ela diz que espera que o Hikmet realmente a ajude. No parque, um homem encontra Alp e o chama de Sarp. Ele diz que eles são conhecidos e a mulher dele se chamava Bahar. Alp não consegue se lembrar de nada e diz que ele está o confundindo. O homem diz: "Como assim? O seu nome é Sarp, você é escalador." Alp diz que não é esse cara, que ele não é esse cara que ele está procurando e sai. Depois, o homem liga para Suat e diz: ele entrou em pânico e foi embora. Ele saiu correndo. Seida, Arda e Hikmet passeiam juntos e ela está feliz por ter o filho a seu lado. O comparsa de Hikmet o avisa que não conseguiu pegar os documentos do chefe da Seida, pois trocaram de chefe. Hikmet fica chateado e manda o comparsa oferecer dinheiro para o novo chefe e pegar os documentos. Ele diz que então podem queimar a boate. O comparsa de Hikmet diz que não irá queimar e o novo chefe é do Sr. Seifolá. Hikmet fica chocado. Seida pergunta quem é esse Seifolá. O comparsa de Hikmet diz que o Seifolá é o pai da Ura, o sogro do Sr. Hikmet. O comparsa diz que Seifolá mandou uma mensagem e a Seida terá que trabalhar para pagar a dívida. Beril percebe que Alp acordou mais cedo e pergunta se ele está preocupado. Alp diz que sim, que encontrou uma pessoa que o reconheceu, que não se lembra dele, mas ele se lembra dele, da Bahar e de tudo. Beril fica chocada, mas diz que eles sabiam que isso poderia acontecer, que sabiam que voltar para Istambul teria chance de acontecer. Ela pede que eles voltem para os Estados Unidos, mas ele diz que não tem motivos para se preocupar com isso. Beril diz que tem sim, e por isso ele está tão preocupado, e pergunta se ele quer viver ali sempre com medo. Alp diz que não sabe, que se sentiu como se estivesse abandonando quando mudaram, e pelo menos ali pode visitar o túmulo deles. Irritada, Beril diz: visitar o cemitério também coloca a gente em risco, Alp. Por favor, vamos embora. Eu te peço pelos nossos filhos. Olha aqui, nem podemos sair em paz. Você está sempre incomodado, e eu também. Você fala que não tem perigo, mas é perigoso. Aqui sempre vai ser perigoso para a gente, Alp. Sempre vai ser. Por favor, vamos embora. Eu tô te pedindo. Seida conta a Bahar e Enver sobre o sogro de Hikmet. Ela diz que terá que cantar na boate, pois agora o Hikmet não pode fazer nada por ela. Bahar pergunta se ela acha que é a esposa do Hikmet que fez isso. Seida diz que acha que não, e o pai dela disse que matava ela e o Hikmet se a filha dele ficasse sabendo, e proibiu ele de vê-la. Enver pergunta como ela fará com o Arda agora. Seida diz que não vai fazer nada, e vai ter que mandar ele de volta para sua mãe. Ela diz que não tem condições de cuidar do filho. A vida é assim mesmo, e tem que encarar a realidade e aceitar a condição. Bahar diz que a mãe dela não pode proibi-la de ver seu filho. Seida diz que na teoria é bem fácil, e agora que o Hikmet trouxe seu filho à força para lá, com mais razão ela irá proibi-la e tá super irritada. Enver e Bahar ficam comovidos pela Seida, mas ela diz que não era para ser mesmo, e é o destino. Ela diz que talvez é o tipo de mulher que nasceu para não ser mãe e vai acabar se enchendo. Seida vai até o quarto e vê o filho brincando com Doruk e Nissan. Ela não aguenta e chora, sofrendo porque terá que mandá-lo de novo para sua mãe. No dia seguinte, Hikmet ajuda Seida para levar seu filho de volta. Yusuf pergunta a Beyami o que é tudo aquilo. Beyami diz que vai levar de volta o filho da Seida.
Seida diz a Arda que comprou bastante chocolate para ele e que é para ir comendo no caminho. Arda abraça a mãe, triste. Seida o abraça ternamente e fica bastante comovida. Ela diz que a avó dele e a tia está o esperando e que ele pode visitá-la e ela também ir. Arda é levado e Seida fica arrasada, chorando bastante. Enver vê Seida chorando, se senta na escada e ela o abraça, lamentando a partida do filho. Já à noite, Enver diz a Yusuf que se mudou há alguns dias, que não teve tempo, mas lhe dá os pêsames pela morte da esposa. E Elis liga para Bahar e pergunta se ela já ligou para aquela mulher. Bahar diz que não, que eles estão no Arif cumprimentando o pai dele e mais tarde liga para ela. Enver diz a Yusuf que eles também ficaram arrasados pela história da Seida e ela sofreu muito pelo filho. Yusuf fica zangado ao saber que Enver consolou Seida. Bahar e Arif vão juntos na cozinha pegar mais chá e dão risada pela conversa entre Yusuf e Enver. Bahar fecha a porta para que eles não ouçam a risada dela e de Arif. Arif diz que seu pai está com ciúmes do Enver. Seida continua sofrendo e vê desenhos que o filho fez. Bahar visita a amiga. Diz que o Doruk quer vê-la, pois sabe que ela está muito triste. Doruk abraça Seida com ternura. Seida diz que ele é um amor. Bahar diz que Doruk não parava de falar nela, que queria muito ver ela. Doruk pergunta para Seida o que acontece quando alguém está muito triste. Seida diz que dói o coração e o dela está doendo muito. Doruk dá um beijo no coração de Seida e pergunta se agora ela se sente melhor. Seida diz que acha que sim, e eles se abraçam. Ela diz a Bahar que ficou dormindo com seu filho, que ficou olhando para ele do seu lado e vai se lembrar disso para sempre. Doruk diz que pode dormir com ela se ela quiser. Bahar diz ao filho que ele nunca dormiu longe dela, se mexe muito e a Seida deve estar cansada. Doruk diz que vai ficar paradinho, quer dormir com a tia Seida porque o Arda foi embora e as mamães não podem ficar tristes. Doruk dorme na casa de Seida e ela fica olhando para ele, se lembrando de Arda. Sirin desenha Arif e dá seu sorriso diabólico. Ela começa a acariciar o desenho de Arif e dá risada. Bahar volta a ligar para a moça que tem o número de Sirin e questiona se ela sabe lhe dizer de quem era aquele telefone antes de ser dela. A moça diz que não sabe, que foram um número que a deram. Bahar diz que ela tem razão, mas a mulher diz que existem pessoas que ligam naquele número perguntando por uma tal de Sirin e é o único nome que mencionam. Bahar fica chocada, perplexa. Ela se dá conta que Sirin era a amante de Sarp e se lembra de vários momentos. Bahar se sente muito mal após a descoberta e vai até Enver. Ela o encara e Bahar pede que ele vá com ela agora mesmo na casa de Seida. Bahar diz que vai pedir para o Doruk ficar ali na casa e que está tendo um ataque de nervos, mas está se segurando pela Nessam. Ela diz que não sabe por quanto tempo irá aguentar e precisa fazer isso, rápido, mas as crianças devem estar ali na casa. Bahar bate a porta da casa de Seida. Pede que ela pegue o Doruk e vá para a casa dela, pois precisa falar com o Enver e não pode deixar a Nissan sozinha. Seida fica sem entender nada, mas faz o que Bahar pede. Ao ficarem a sós, Bahar diz a Enver: Eu não posso perder a cabeça agora. Eu não posso. Não me chama de filha, Enver. Nunca mais me chama de filha. Eu não quero que você me chame de nada. Quem não entende sou eu. Como isso pode ter acontecido, Enver? Como o Sarp e a Sirin foram amantes? A Sirin e o Sarp eram amantes. Como isso é possível? Vocês ficaram malucos? Será possível? Que todo mundo perdeu a cabeça? O que está acontecendo? Que tipo de pessoas que vocês são para permitir isso? Como a Sirin se envolveu com ele? Como eles se conheceram? Como eles se encontravam pelas minhas costas? Posso saber? Você e minha mãe sabiam e ficaram quietos. Enver tenta se aproximar dela, mas Bahar manda ele nunca mais chegar perto dela. Ela diz que ele já sabia disso, mentiu na cara dela e pergunta desde quando ele sabe. Enver fica muito sem graça e Bahar diz: Justo quando eu confiei em você, quando eu confiei mais em você do que em mim mesma, quando eu mais precisei você mentiu, ficou quieto na minha cara. Enver diz que foi obrigado e Bahar diz que ele não se importou e mentiu. Enver diz que ela estava doente e Bahar pergunta como ele é capaz de proteger uma menina daquele jeito como a Sirin. Ela diz que ela chamava ele de pai,
que o considerava assim e falava que era uma bênção em sua vida, que tinha um coração tão grande que saiu de sua casa para ajudá-la. Enver disse que quando eles ficaram sabendo de tudo isso, o Sarp já estava morto, ela estava doente e jura que não foi daquele jeito que ela está pensando agora. Bahar diz: para, chega, pode parar, tudo que você fala é mentira. Você acha que eu vou acreditar em uma palavra que você disser daqui para frente? Você continua mentindo para mim, sem nenhuma vergonha, e ainda faz isso olhando para a cara dela. Enver tenta se explicar, e Bahar manda ele sair dali, que nunca mais quer saber deles, e diz: eu não quero mais você perto dos meus filhos. Vá embora. Eu vou sair e você e a sua filha nojenta vão me pagar por isso que fizeram comigo. Agora eu não estou mais nem aí. Seida e Arif chegam ali e dizem que deu para ouvir os gritos lá de baixo. Bahar diz que é a primeira vez que grita naquele prédio e pergunta o que tem. Arif pergunta se ela está bem. Bahar diz que não e vai atrás da Sirin. Enver chora muito. Ele liga para Atice e diz: escuta, Atice, a Bahar tá indo aí. Ela acabou de sair e tá indo. Ela não foi de visita. Ela sabe da Sirin. Ela descobriu tudo da Sirin e do Sarp. Ela sabe que eles eram amantes. Seida ouve e Atice fica chocada por Bahar já estar sabendo. Enver diz a Atice que a Sirin tem que sair de casa, porque a Bahar está indo para lá. Atice diz que Sirin não está em casa, que foi a um cinema com os amigos. Enver diz para ela avisá-la para não voltar, porque a Bahar não pode encontrá-la agora. Ela diz que a saúde da Bahar não vai aguentar tudo isso e não pode ficar nervosa. Atice tenta falar com Sirin, mas não consegue e fica desesperada. Sirin sai do cinema e ela e Levente irão comer alguma coisa. Atice pega uma mochila e coloca várias roupas de Sirin. Arif leva Bahar em seu carro e ela pergunta se ele já sentiu estar tranquilo e de repente uma coisa cai na sua cabeça e te deixa atordoado. Arif diz que já teve essa sensação e pergunta se ela quer contar o que aconteceu. Bahar diz que não consegue dizer e Arif é compreensível com ela. Sirin diz a Levente que é melhor deixarem para lá, que ela está cansada e quer ir para casa. Levente diz que eles saem outro dia e os dois entram no carro. Seida diz a Enver que ele deveria ter deixado a Bahar dar um coro na Sirin. Pelo menos ela se sentiria mais aliviada e errada ela não está. Enver diz que ela está certa, mas não podia deixar, que ela viu como a Bahar saiu e pergunta se ele poderia deixar as duas se pegarem no estado que a Bahar está. Ele diz que se a Bahar estivesse bem de saúde, ele não faria nada. Deixaria ela ir lá e fazer o que quisesse, até arrebentar a cara da Sirin, mas ela não está legal para fazer isso. Seida diz que se a Bahar tivesse pedido, ela tinha ido lá e teria feito no nome da Bahar. Enver diz que Bahar ficou com raiva dele e Seida pede que ele não se preocupe com isso. Ela diz que nunca viu Bahar daquele jeito e o mundo dela desabou. Levente deixa Sirin próximo de sua casa e diz que se ela quiser, pode deixá-la na frente de casa. Sirin pede que ele não se preocupe, pois ela vai andando e não quer que sua mãe os veja juntos. Sirin vai chegando em casa e Arif e Bahar viram a esquina. Sirin entra em casa e Atice, desesperada, diz: não tira o sapato, sai logo, espera na casa da Jale. A Bahar descobriu sobre você e o Sarp, ela tá vindo para cá. Atice vai destrancar a porta para Sirin sair, mas Bahar bate a porta nesse momento. Atice e Sirin ficam em pânico e Bahar bate com muita raiva. Arif desce do carro e Bahar grita por Sirin e pela mãe. Atice empurra Sirin e manda dela se esconder rápido. Sirin diz: não me empurra assim. Por que você quer que eu saia assim? Se você acha que eu tenho medo dela, está muito enganada. Eu era uma menina inocente. A culpa não foi minha. Ela precisa entender que a culpa não é minha. Eu não vou para lugar nenhum. Atice diz que ela vai se esconder até ela chamá-la. Ela tira Sirin pelas portas do fundo e manda ela ir para a casa da Jale. Sirin, metida valentona, não quer ir embora e quer enfrentar a irmã. Bahar grita mandando abrirem logo a porta. Atice abre a porta. Bahar corre gritando por Sirin e vai até o quarto dela. Atice diz que a Sirin não está ali. Bahar continua gritando pela irmã e procura por toda a casa. Atice finge que não sabe do que está acontecendo e pergunta o que houve. Bahar diz: me fala onde ela tá. Você já deve estar sabendo. O Enver deve ter te ligado para avisar, né? Onde a Sirin se meteu? Me fala.
Atice tenta acalmar Bahar e diz que a Sirin foi dormir na casa de uma amiga. Bahar diz que não acredita e vai indo para a porta dos fundos. Ela sai ali fora, mas Sirin já não está. Bahar exige que Atice diga onde está Sirin e que ela e o Sarp se viam pelas suas costas, e a mãe sabia. Bahar diz: "Você escondeu tudo isso e não me disse nada. Como tem coragem de acobertar uma pessoa como ela? Que tipo de pessoa esconde isso de alguém da família? Você me expulsou dessa casa por causa dela. Você mima aquela menina mesmo sabendo de todas as coisas erradas que ela fez. Eu aposto que até apoia, né? Falou para ela: nossa, parabéns, que maravilha, muito bem, minha filha. Por que você manda na mãe da Bahar e no marido também? Você não falou? Eu te fiz uma pergunta, me responde. O que você falou para ela?" Atice diz que não falou nada, e Bahar diz: "Você não falou nada, e por que não fez nada?" Atice diz que não sabia de nada, mas Bahar não acredita e diz: "Eu não sou idiota, e para seu governo eu não sou. No começo que eu vim aqui você se irritou e não queria que a gente ficasse. Não tá lembrada? Você não queria que eu ficasse aqui porque estava guardando esse segredo absurdo da sua filha." Atice jura que não sabia de nada, e Bahar exige que a mãe ligue para Sirin. Atice pega o celular, mas Bahar pega da mão dela. Bahar liga para a cobra venenosa, e Atice está muito tensa. Sirin não atende a chamada, e Bahar diz: "Eu vou encontrar a Sirin." Ela sai da casa da mãe se sentindo muito mal e desaba no choro. Arif vai até ela e se senta a seu lado. Arif pensa em colocar sua mão nela para consolá-la, mas se controla. Atice ouve o choro da filha atrás da porta e sofre também. Seida pede que Enver fique tranquilo, e agora não adianta chorar pelo leite derramado. Ela diz que ele pode dormir aquela noite em sua casa e dar um tempo para Bahar se acalmar. Enver agradece, diz que talvez seja uma boa ideia e volta a agradecê-lo. Jali pergunta a Musa se pode dormir no quarto com ele. Musa diz que é claro que sim e pergunta se ela mudou a decisão do divórcio. Jali responde que não. Sirin chega à casa da médica e Jali diz a Musa que sua tia ligou e a Sirin vai dormir ali. Musa pergunta a Sirin como ela está e as coisas em sua casa. Sirin, cínica, diz que ela e sua mãe brigaram feio e não sabia para onde ir, daí ela pediu que ela ficasse ali. Jali não gosta nada de ter a cobra Sirin em sua casa e alfineta a prima. Atice liga para Jali e Sirin diz que ela deve estar atrás dela. Jali estranha e pergunta se elas não haviam brigado. Sirin fica sem saber o que dizer. Jali atende a tia e diz que a Sirin já chegou. Atice pede desculpas pelo incômodo e agradece por receber a filha. Ela também diz que a Sirin não pode voltar para casa por enquanto e Jali diz que tá bom. Bahar diz a Arif que não tá entendendo mais nada daquela história. Arif pergunta se então ela descobriu da Sirin e do Sarp. Bahar, chorando, pergunta como ele sabia disso. Arif diz que a Yelis contou para ele e pergunta se ela não contou nada para ela. Bahar fica chocada ao saber que Yelis sabia, o Arif também sabia e nenhum dos dois disseram nada para ela. Ela diz que quer dizer que todo mundo sabia e mesmo vendo a angústia que ela estava, preferiram guardar segredo. Arif diz que ninguém tinha essa intenção, que ninguém queria vê-la mais triste ainda e não contaram para o bem dela. Bahar diz: "Não contaram para o meu bem? Vocês me deixaram morar com a amante do meu marido. Por quê? Acharam que se eu soubesse eu ficaria tão alterada que não ia aguentar, é isso? A minha doença não é desculpa. Me fala o que pensaram que ia acontecer comigo. Vocês pensaram que eu não iria aguentar pela minha irmã ser amante do meu marido? E para eu não ficar chateada vocês não me disseram nada? Me diga se é isso. Deixa a Bahar ir morar com a amante do marido que ela vai ficar bem. Eu sempre me virei sozinha, sem ninguém, tá bom? Eu sei me virar sozinha mesmo que não acreditem. Mas agora eu não tô nem aí, eu sei me virar muito bem." Arif manda ela parar com isso, se ela tem noção do que está falando, que todos estão preocupados pela saúde dela, e ela pode até ficar brava, mas até a mãe dela fez isso pensando nela. Bahar manda ele parar o carro agora, mas Arif se nega, dizendo que ela vai voltar para casa e aí sim vai descer. Enver diz a Seida que a Bahar foi até a casa de Atice e ficou chorando depois que viu que a Sirin não estava lá. Ela diz que a Sirin não vai sair numa boa disso. E Seida diz que se pudesse, dava um baita couro nela. Ela diz que sabe que é a filha dele, mas é o tipo de pessoa que jogaria no lixo. Logo, ela se arrepende pelo que disse e diz que não deve ser fácil para ele e que falou isso na hora da raiva.
Nissan e Doruk acordam e Nissan pergunta de sua mãe. Enver e Seida dizem que Bahar foi para o trabalho, pois a chefe dela chegou. As crianças pensam que a mãe passou mal e ficam desconfiados. Bahar chega em casa, abraça os filhos e eles perguntam se é verdade que ela estava no trabalho. Bahar diz que não, que a Seida deve ter falado isso para eles não se preocuparem, mas eles são crianças inteligentes. Ela diz que a tia Sirin fez algo que a deixou muito brava mesmo, e então foi até a casa da avó deles, mas não quer falar daquele assunto horrível, pois não tem nada a ver com eles, e é assunto de adultos. Nissan e Doruk compreendem a mãe. Bahar diz que agora vão para a cama, olha para Enver e manda ele voltar para casa. Nissan pergunta para onde o vovô irá. Enver diz que não queria ir para lugar nenhum, mas a avó dela está com muita saudade e irá alguns dias para lá. Doruk pergunta se depois o vovô vai voltar. Bahar diz que não, que o avô dele não irá voltar porque mentiu e ficou muito brava e perdeu a confiança que tinha nele e é por isso que ele não ficará com eles. Nissan e Doruk dizem que não querem que ele vá embora e que gostam muito dele. As crianças o abraçam e ele é muito carinhoso. Bahar diz aos filhos que sabe que eles ficaram tristes por isso, que ela também irá ficar, mas quando uma coisa assim acontece, é melhor ficar triste do que sentir que não confia mais na pessoa e não irá permitir que mais ninguém minta para eles e que ela também não irá mentir mais para eles. Enver e as crianças sofrem pela separação. Seida diz a Enver que ele pode ficar na sua casa até a raiva da Bahar passar. Enver leva a foto de Sarp. Musa pergunta a Jali quanto tempo a Sirin vai ficar. Jali diz que não sabe, mas amanhã ela deve ir embora. Musa diz que então amanhã ela já não deve dormir mais com ele e se vira chateado. Piril diz a Alp que já disse para sua mãe que irá se mudar para os Estados Unidos e pergunta o que ele acha de ver as passagens amanhã. Alp pergunta se ela não acha que estão se precipitando, mas ela diz que é necessário e é melhor irem logo para lá. Alp concorda e Piril fica satisfeita. No dia seguinte, a Tice está devastada após Bahar ter jogado várias verdades na sua cara na noite passada. Sirin diz a Jali que daqui a pouco já vai. Jali diz que a tia dela ligou e pediu que ela ficasse mais tempo. Sirin liga para a mãe e a Tice manda ela não voltar para casa ainda e vai avisar quando der. Nissan pergunta para a mãe por que agora ela está se trocando no banheiro, se antes se trocava com eles. Bahar diz que é porque apareceram algumas manchas em seu corpo, por causa da doença, e não quer que eles vejam para não ficarem tristes. Nissan quer ver. Bahar mostra só uma mancha, e Nissan pergunta se ela não sente dor. Bahar responde que não, e que todas essas manchas irão sumir quando ela sarar. Nissan confessa que sabia das manchas dela, e pensava que era algo pior. Bahar diz que agora ela viu como elas são. As crianças dão bom dia a Arif e o abraçam. Arif diz que pode levá-los para a escola. Bahar é fria com ele e diz que não precisa. Depois, ela pergunta a Hikmet se ele encontrou a pessoa que ela havia lhe pedido. Hikmet diz que irá descobrir. Nissan pergunta à mãe quem ela está procurando. Bahar responde que é a outra avó dela. Enver diz a Seida que não vai para lugar nenhum e que, se for necessário, irá entrar até pela chaminé. Ele diz que não pode deixar Bahar sozinha doente e se ela passar mal e precisar de sua ajuda. Hikmet bate a porta de Seida. Seida manda Enver se esconder logo, antes que ele o veja. Enver se esconde sem entender nada. Seida diz a Hikmet que virou refém do sogro dele por culpa dele. Hikmet diz que irá resolver isso. Ele vê a mesa do café da manhã de Seida e pergunta por que ela preparou toda aquela arrumação. Seida diz que preparou para ela e pergunta se não pode. Hikmet diz a Seida que acha que tem alguém escondido ali na casa, e se tiver, aí sim aquilo termina, pois só a morte pode separar ela dele. Hikmet começa a procurar, mas é avisado que o sogro dele está o procurando e está bastante irritado. Hikmet sai depressa da casa de Seida para ver o sogro. Rindo, Seida diz a Enver que Hikmet já foi e ele pode sair.